Glória a Deus. Eu queria apresentar o pastor Silvio Galli. Amém, pastor, por favor. Pastor Silvio Galli, ele é um pastor lá de São Paulo, é isso? Ele tem lá 87 igrejas, irmãos. 87 igrejas, Igreja Batista Água Viva, é isso? Água Viva. Pode falar, ele é corintiano. Corintiano, forte corintiano. Ele está com essa camisa de São Paulo desde ontem. Então, assim, corintiano da Gema, sabe tudo do Corinthians. E sabe tudo da palavra também, alguém que percebe bem a palavra. E nós estávamos conversando lá no São Paulo, houve uma conexão pela palavra. Ele falou, isso aqui é cristocêntrico. Eu falei, é verdade. E o pastor ministrou uma palavra muito poderosa na nossa conferência. Quem teve na conferência foi eu, Paulo e a Vânia. Você teve também na nossa conferência, a Érica. E foi muito bênção, nós fomos muito edificados. Aquela palavra ali foi liberada com muita autoridade. Não sei o Fernando, são suspeitos, né? Mas foi muito bênção. Eu convidei ele para estar aqui conosco, ele prontamente aceitou. Foi uma grande bênção para nós. Amém, irmãos? Então receba da parte do Senhor isso. Em nome de Jesus. Amém. Seja à vontade. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. A graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Deus abençoe vocês. E para nós é um grande privilégio estarmos juntos aqui, cultuando, louvando a Jesus. E eu agradeço ao pastor Rogério e a pastora, porque esse convite de estarmos juntos aqui. Nós tivemos aqui em 2009, quando a igreja era para cá. Então nós tivemos aqui em 2009, juntamente com o pastor Aloísio, e a igreja era bem menor, né? A igreja, graças a Deus, avançou bastante, cresceu, multiplicou, e isso é só o começo, vai crescer mais ainda para a glória de Deus. E eu tive conversando com o pastor Rogério lá na conferência em Goiânia, e a gente se identifica um pouco na questão teológica, não é? E eu tenho dito para ele cada dia, né, que a igreja precisa ser mais cristocêntrica, né? E nós pregamos lá na conferência, e o pastor Aloísio nos deu essa honra, porque também nós começamos junto com ele a Vinha. Não sei se você sabe, a Vinha agora no ginásio comemorou 25 anos, e há 25 anos atrás só existia duas igrejas, a Igreja Videira em Goiânia e a nossa igreja. A Vinha era apenas duas igrejas, e hoje são mais de 1.300 igrejas, para a glória de Deus, não é? E, aleluia. E nós estamos contando um pouquinho das histórias, né, que o pastor Rogério e a esposa, eles também foram pastores lá da Videira em São Paulo, na Armênia, onde eu dei aula lá também, para alguns aí que estão aí no pastorado, e a gente aí tem algumas histórias para contar para a glória de Deus. E lá eu tive o privilégio de pregar sobre uma mensagem cristocêntrica, porque eu entendo que a maior necessidade da igreja hoje é pregar Cristo. Cristo é o centro da igreja. E a gente percebe que hoje as igrejas estão deixando de ser cristocêntricas. Eu estava até conversando com o pastor Fernando, e a gente veio participar de uma grande conferência aqui no Porto, com pregadores internacionais, mas a gente percebe que a linha das mensagens é apenas encorajamento, que é necessário, que é muito bom. A igreja tem que encorajar os irmãos, a igreja tem que inspirar os irmãos, mas a mensagem não pode ser o centro, o encorajamento. O centro da Bíblia Sagrada é Cristo. E eu gostaria de trazer uma mensagem cristocêntrica para você. Se você puder ficar de pé, abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 3. E Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7, eu não sei se vai projetar. Vocês costumam projetar? Filipenses 3, 7. Essa mensagem, para você que foi lá na conferência no Brasil, eu preguei uma mensagem parecida com essa, então você vai ter que ter um pouco de paciência. E até eu conversei com o pastor Rogério, ele falou, não, você tem que pregar a mensagem que você pregou lá, que meu povo precisa ouvir essa mensagem. E eu gostaria de compartilhar com você sobre
Cristo como sentido da vida. Cristo é o sentido da vida. Você que é cristão, a sua vida só vai encontrar sentido em Cristo. Em Filipenses 3,7, Paulo, o apóstolo, escrevendo aos filipenses, ele diz assim, Filipenses 3,7: mas o que para mim era lucro, diz Paulo, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero, essas coisas, como esterco, para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E agora o verso 10 para encerrar, que vai ser a base da nossa pregação, que diz assim: para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então eu quero compartilhar com vocês, mas eu gostaria de fazer uma oração com você. Levanta a sua mão e diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga mais forte, diga assim: eu sou um filho amado de Deus. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. E nessa manhã eu recebo a palavra de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, e a minha vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus, amém, e aplauda ao Senhor, aleluia. Pode sentar, aleluia. Eu quero compartilhar sobre esse sentido da vida que é Cristo, porque as perguntas dessa geração e as perguntas que são feitas nesse tempo é sobre o sentido da vida, é sobre o quanto a vida vale a pena viver, o quanto vale a pena acordar pela manhã com sangue nos olhos, adrenalina na veia, e fala: vale a pena viver essa vida. Mas há muitas crenças a respeito sobre o sentido da vida. Há pessoas que acreditam que a vida não tem nenhum sentido. Os filósofos existencialistas, eles acreditam que você tem que descobrir uma maneira de não se matar. Os filósofos existencialistas acham que a vida, como Salomão, a vida é correr atrás de um vento, a vida não faz nenhum sentido de viver. Há pessoas que acreditam que você está apenas passando nessa vida, essa vida não faz nenhum sentido, mas se preparando para outra vida. Então, essa vida aqui, você não vai encontrar nenhum sentido, mas você está se preparando para uma outra vida. Há pessoas que acreditam que o que você está sofrendo nessa vida é porque na outra vida você não correspondeu como deveria viver, e aí você está passando por algumas coisas porque você não respondeu na outra vida. E essa questão do sentido da vida, muitas pessoas têm estudado, muitas pessoas têm perguntado, muitas pessoas elas estão se mobilizando para entender qual é o sentido da vida. Por exemplo, a psicanálise, o mais famoso deles, Carlos Jung, ele diz que os pacientes com mais de 35 anos, todos esses pacientes com mais de 35 anos, eles têm conflitos a respeito do sentido da vida. Viktor Frankl, que é um sobrevivente do campo nazista, ele criou um curso chamado logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. Ele vai dizer que a vida não tem um só sentido.
Que a vida tem muitos sentidos. Perguntar o sentido da vida é a mesma coisa que você perguntar para um xadrezista, um jogador de xadrez, perguntar para ele, qual que é a jogada mais importante? Ele vai falar, não existe jogada mais importante. A jogada mais importante depende de onde estão os jogadores ali no tabuleiro. Então, ele diz, não existe. No momento, o sentido da vida pode ser um, e no outro momento da vida, o sentido pode ser o outro. Mas é importante que nós, como cristãos, nós não façamos do sentido da nossa vida baseado na psicanálise, nem na filosofia existencialista, muito menos na logoterapia. Nós, como cristãos, temos que buscar o sentido da vida na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E quando eu penso na Bíblia Sagrada, eu acredito que a pessoa que mais fala sobre o sentido da vida é o homem mais influente do Ocidente, Paulo, o apóstolo. Então, eu não sei se você sabe, mas Paulo, o apóstolo, foi o homem que deu as bases do Ocidente. Ele é considerado por muitos como a pessoa que mais influenciou o Ocidente. Aliás, nós temos pregado a nossa mensagem, é uma influência paulina. Então, muitas coisas que nós cremos, que nós fazemos, é através desse apóstolo. E Paulo é um homem assim que tinha um currículo invejável. Se você ler o texto um pouquinho antes que nós acabamos de ler, ele vai dizer que ele é da tribo de Benjamim, que ele era zeloso da lei e que ele tinha uma grande história da vida. E quando ele chega no capítulo 3, aí quando a gente começa a ler o versículo 7, ele vai dizer assim, olha, eu era uma pessoa influente, provavelmente ele fazia parte do Sinédrio de Israel, eu era uma pessoa com muito conhecimento, mas no versículo 7 do capítulo 3, ele vai dizer assim, mas o que para mim era lucro, posição, ostentação, dinheiro, eu considerei como perda por causa de Cristo. E ele vai dizer no versículo 8, mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado à grandeza suprema de Cristo. E ele diz assim, olha, essas coisas, posição, dinheiro, ostentação, conhecimento aí de religiões aí fora, tudo para mim virou esterco. Tudo para mim virou lixo. Tudo para mim virou como se não fosse nada comparado com Cristo. E Paulo, se nós pudéssemos perguntar para Paulo, o apóstolo, Paulo, o que dá sentido para você? O que faz você acordar de manhã com adrenalina nas veias, com sangue nos olhos, que vale a pena acordar, viver? Eu digo para você, Paulo responderia o que está no versículo 10, Filipenses 3:10, ele vai, se você puder colocar Filipenses 3:10, Paulo, ele vai dizer 3 coisas, que essas 3 coisas eu gostaria de compartilhar com você, e se você praticar essas 3 coisas, você pode ter certeza que a sua vida vai fazer muito sentido. Paulo diz assim, versículo 10, Paulo diz assim, olha, eu considero as coisas todas como perda por causa do conhecimento de Cristo. E ele diz assim, para conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Para Paulo, o apóstolo, o que fazia sentido para a vida dele era conhecer a Cristo, experimentar o poder da sua ressurreição e terceiro, participar dos seus sofrimentos. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia. E eu quero compartilhar com você essas 3 coisas aqui: conhecer a Cristo, experimentar o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. Para aqueles que gostam de teologia, é um sermão textual, baseado aí num texto e tirar 3 pontos. Então vamos lá. Vocês estão preparados? Quantos podem dizer um glória a Deus aí? Fala para o seu vizinho, você está preparado? Aleluia. Então Paulo, a primeira coisa que Paulo vai dizer, o que faz sentido na vida para ele, o versículo 10, é conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo, meus irmãos, é a maior necessidade da igreja. Conhecer a Cristo é a sua maior necessidade. Nós hoje precisamos ser uma igreja cristocêntrica, porque Cristo é tudo em todos.
Por isso que lá em Colossenses, se você puder colocar Colossenses 1,15, Paulo, ele escreve tanto Filipenses como Colossenses, duas cartas cristológicas. Ele vai dizer assim: Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível, mas Jesus é o Deus que nós podemos ver. E ele vai dizer no verso 16: pois nele, em Cristo, foram criadas algumas coisas, todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Vamos dizer tudo juntos o final, vamos lá? Tudo, vamos lá no tudo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia, aleluia. E no versículo 17, se você pôr o seguinte, Paulo vai dizer assim: ele, Cristo, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Você se move por causa de Cristo, nele vivemos, nele nos movemos, cada movimento seu é por causa de Cristo. E Paulo, ele fala dessa grandeza de Cristo, que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nele habita toda a plenitude de Deus. Ele é o cabeça de todas as coisas. Jesus Cristo, em Jesus Cristo estão ocultos todos os tesouros e sabedoria. Jesus Cristo é a exata expressão de Deus. Oh, quantos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia. Então, a primeira coisa que Paulo vai falar, o que dá sentido para a vida dele, o que valia a pena acordar de manhã com adrenalina na veia e sangue nos olhos, é conhecer a Cristo. É como se Paulo, meus irmãos, ele acordasse de manhã e dizer assim: cada manhã eu quero ter uma experiência com Cristo, eu quero ter encontros com Cristo, eu quero experimentar Cristo, eu quero ter experiências diárias com Cristo. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus? Tem um amigo meu que foi seminarista comigo na Faculdade Teológica Batista em São Paulo. Hoje ele é pastor de uma grande igreja em São Paulo. Ele disse que teve uma irmã na igreja dele que tinha um filho possesso, endemoniado. E essa irmã falou: não dá para você ir lá na minha casa, orar e libertar o meu filho endemoniado? Esse meu amigo foi. Mas quando ele entrou na casa e ele abriu o quarto do rapaz, o rapaz estava com uma faca na mão. Imagine você vai lá orar por alguém, alguém está com uma faca na mão. Aí o rapaz perguntou para ele assim: você que é o pastor que veio falar de Deus para mim? E ele quase falou: não, era outro, eu me enganei. Aí a coisa pegou e ele disse assim: olha, eu vim aqui para falar de Deus para você. E o rapaz endemoniado falou assim: mas eu conheço a Deus. E o meu amigo perguntou: qual é o nome dele? E o rapaz disse assim: o nome dele é Deus. Meu amigo disse: não, Deus não é um nome, Deus é um título. Mas qual é o verdadeiro nome dele? E aí o rapaz não soube perguntar, porque o endemoniado, saiba de uma coisa, ele pode falar Deus, mas uma coisa que o endemoniado nunca vai falar é Jesus. Eu sei que fica dando muitos nomes por Deus hoje aí, mas Deus só tem um nome, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Quantos podem dar glória a Jesus? Aleluia, aleluia. O nome do nosso Deus é Yeshua, Jesus. Então, deixa eu falar uma coisa para você. A primeira coisa que fazia sentido na vida de Paulo era conhecer Jesus. Aí alguém pode dizer assim: pastor, mas eu conheço a Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para você. Conhecer a Bíblia é diferente de conhecer Jesus. Tem pessoas que conhecem a Bíblia, mas não conhecem Jesus.
Tem pessoas que leem 5 capítulos da Bíblia por dia, mas não conhecem Jesus. Tem pessoas que já leram a Bíblia 30 vezes, mas não conhecem Jesus. Há muita gente que se diz que é evangélica, mas não conhece Jesus. Conhecer a Jesus não é ler um livro preto, com letras pretas num papel branco. Conhecer a Jesus é ter um relacionamento com uma pessoa. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Então conhecer a Jesus é como se Paulo dissesse para nós, meus irmãos, é assim: olha, Silvio Galli, eu acordo pela manhã, atento, para perceber o que está ao meu redor. Eu acordo com atenção, para discernir Jesus nas minhas circunstâncias. Eu acordo sabendo que o Cristo vivo, Ele vai ocupar todos os espaços, Ele vai estar em todos os lugares do universo. Todos os dias eu acordo, eu quero ver Cristo. Aleluia, aleluia. Eu quero ver Cristo. Essa experiência de conhecer Cristo. Pastor, e como que a gente experimenta Cristo? Como que eu experimento Cristo no meu dia a dia? Deixa eu falar para você. Cristo ocupa um lugar na sua vida de encantamento, de alumbramento e às vezes de assombro. Deus está no fascínio, no assombro, no espanto. Procure conhecer a Cristo cada dia, e às vezes você vai ter experiências com Cristo que o tempo vai parar. Você vai ter experiência da glória de Cristo, do amor de Cristo, do coração de Cristo. O tempo vai parar. Às vezes você vai ficar ali no solo caído por causa de Cristo, contemplando a Cristo, glorificando a Cristo, porque Cristo é tudo em todos. Aleluia, aleluia. Porque aprenda uma coisa: esse Cristo que você serve e que eu sirvo, ele tem 2 características. Primeiro, ele é fascinante, mas ele também é assustador. Ele é fascinante. As pessoas que tiveram encontro com Cristo fascinaram com Ele. Havia um fascínio, um alumbramento, um encantamento. Mas todos aqueles que tiveram o encontro com Cristo, eles se fascinaram por Cristo. Mas a primeira palavra que Cristo deu para eles foi: não temas. Porque o encontro com Cristo é esse, é uma experiência com fascínio, com alumbramento, com assombro. E às vezes a experiência vai ser tão grande que Ele vai ter que falar para você: não tenha medo. Essa foi a experiência de Pedro e Tiago e João, quando Jesus foi transfigurado, e eles ficaram fascinados ao ver Cristo ali transfigurado, mas ao mesmo tempo eles ficaram com medo. Assim também foi quando Jesus andou sobre as águas, lá ali no barco, os discípulos ficaram fascinados, alumbrados, e eles ouviram de Jesus. Assim também foi como João, na ilha de Pátimos, quando ele viu o Cristo glorificado, houve um fascínio, houve um alumbramento, mas também houve um assombro. E eu profetizo sobre sua vida: você vai ter experiências com Cristo como você nunca teve na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia, 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 aleluia. Porque esse Cristo, você tem que acordar todas as manhãs querendo conhecê-lo. Todos os dias Cristo quer revelar uma face dele, um adjetivo dele, um atributo dele, uma característica dele. Esse Cristo quer se revelar para você. Esse Cristo ressurreto, Ele ocupa todo o universo, Ele ocupa todos os lugares, Ele ocupa todas as circunstâncias, Ele ocupa todas as pessoas. Aleluia! Eu posso ver Cristo em alguns de vocês. Aleluia. Acho que foi anteontem, nós estamos hospedados ali no Porto, ali num apartamento, e eu falei para esses 2 meninos, que eles cuidam dos jovens lá da igreja, eu falei: vamos sair desse apartamento, fazer uma caminhada, porque eu tenho um alvo todos os dias, caminhar 10.000 passos. E onde nós estamos, você desce ali em sentido o rio, é fácil descer, mas na hora de subir que é complicado. Aí nós estamos lá, aí deu fome. Eu falei: vamos procurar algum lugar aqui para a gente comer. Aí nós entramos ali numa hamburgaria.
Aí estamos lá, aí estamos conversando sobre Cristo, porque a nossa conversa é Cristo. Esse negócio de Coríntios, São Paulo, é tudo secundário. Cristo é o centro. E aí nós estamos lá conversando, aí de repente um começa a olhar para mim, lá no fundo. Falei, mas o rapaz está olhando para mim, não conheço ninguém aqui, como que está olhando para mim? Aí depois um chama o outro e começa a olhar para nós de novo. Falei, não conheço ninguém. De repente eu descubro que vocês estão fazendo um evento ponte lá na hamburgueria. Tinha lá umas 20, 30 pessoas. Eu falo, não é possível, Cristo está em tudo. Cristo está em tudo. Cristo está em todos os lugares. Cristo está lá no seu trabalho. Cristo está lá na sua célula. Cristo está lá no seu discipulado. Então, você deve acordar pela manhã, todos os dias, e começar a observar Cristo nas coisas. Ao comer o pão da manhã, você fala, vou comer esse pão, mas esse pão vai entrar pelo buraco e vai sair pelo outro, vai perecer. Mas o Cristo que eu sirvo, esse não perece. Esse pão é apenas um símbolo do Cristo, que é a verdade real. Você vai beber uma água, você bebe a água, essa água eu vou beber e eu vou ter sede. Mas o Cristo que eu sirvo, Ele é água viva que jorra no meu interior e eu não terei sede. Aleluia! Então, eu quero desafiar você a ver Cristo nas coisas. Irmão, quantos homens casados nós temos aqui? Tem uns que levantam a mão assim, ó. Levanta a mão assim. Ah, isso aí, ó. Levanta a mão assim, ó. Eu quero desafiar você a ver Cristo na sua esposa. Irmãs casadas, levantem a mão. Eu quero desafiar você a ver Cristo no seu marido. Eu acordo todas as manhãs e olho para minha esposa e quero ver alguma coisa de Cristo na vida dela. Mas alguns de vocês só vê o diabo na mulher. Só vê o demônio no marido. Eu quero desafiar você a ver Cristo nos irmãos. Você vê Cristo lá na sua célula. Você vê Cristo no seu discipulado. Você vê Cristo no seu pastor. Você vê Cristo no seu líder. Esse é o grande desafio. Por quê? Porque quanto mais perto você anda de Cristo, mais você vê as qualidades e menos você vê os defeitos. Então aprenda uma coisa: quem anda com Cristo não fica olhando o defeito dos outros, porque se procurar vai achar. Agora, quando você anda com Cristo, você quer ver Cristo nas pessoas. O que essa pessoa tem de Cristo? Eu quero ver. Eu não quero saber se ela é nova ou se é velha, se ela é bonita ou se ela é feia. Eu não quero saber se ela é alta ou se ela é baixa. Eu quero ver Cristo. Deixa eu falar para você que é casado. Quando você começar a ver Cristo no seu cônjuge, o seu relacionamento conjugal muda. Alguns não dizem amém porque você nunca viu Cristo na sua mulher e no seu marido. Mas isso é a melhor terapia de casal que existe, filho. Melhor terapia, fala, eu quero ver Cristo no meu marido e ver na minha mulher. Chega num lugar, você fala, eu quero ver Cristo nesse lugar. Cristo está em todos os lugares. Cristo ocupa todos os lugares no universo. Não há lugar que Cristo não esteja. Ele aqui é mais real do que esse púlpito aqui. Aleluia. Fala para o seu vizinho, eu quero ver Cristo em você, meu irmão. Você vai ver que os conflitos diminuem. Você vai ver que as contendas elas vão embora, porque você agora quer ver Cristo, você não quer ver o defeito. Porque tem irmãos assim, que ele chega numa igreja, ele só quer ver os defeitos. Eu me lembro, eu me converti em 1978. Só que eu me converti num acampamento de jovens e não tinha igreja. Num acampamento. E aí eu fiquei procurando igrejas lá na região do ABC, Santo André, São Bernardo, Mauá. Eu fiquei procurando igrejas. Aí eu ia numa igreja, eu gostava da palavra, mas não gostava do louvor. Aí tinha outra igreja que eu gostava do louvor, mas não gostava da palavra. Tinha outra igreja que eu não gostava do chazinho que servia lá no final. Aqui vocês servem café, né? E aí um dia eu cheguei na primeira igreja batista, que foi a igreja que plantou a nossa igreja. E aí o pastor chegou para mim e falou assim,
que você está fazendo aqui, meu jovem? Ele diz assim: meu jovem, o que você está fazendo aqui, meu jovem? Eu falei: estou procurando uma igreja, só que eu não encontrei uma igreja ainda perfeita. E ele falou assim: ó, quando você encontrar, você não entra não, porque o dia que você entrar, ela não vai ser mais perfeita. Que lapada, não? E porque ele falou isso, eu fiquei naquela igreja. Fiquei ali, liderei os jovens, fui seminarista, e essa igreja plantou a nossa igreja lá em Mauá. Então talvez você está aqui, você está chegando pela primeira vez, vou conhecer a videira, vou conhecer os irmãos, e você está procurando a igreja perfeita. Só que eu vou falar a mesma palavra que ele me falou há 46 anos atrás. O dia que você encontrar, não entra nela não. Porque o dia que você entrar, ela não vai ser mais perfeita. Mas entra numa igreja e tenta ver Cristo. Se você entrou com um olhar benigno de ver Cristo, você vai encontrar Cristo nessa igreja. Porque essa igreja expressa Cristo. Aleluia! 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 Então Paulo diz o seguinte: o que dá sentido para a minha vida, primeiro é conhecer a Cristo. E eu profetizo na sua vida, que você vai conhecer mais a Cristo. Vai conhecer mais a Cristo. Mas Paulo não parou aí não. Paulo no versículo 10, por favor coloque Filipenses 3:10. Paulo vai dizer assim: eu quero conhecer a Cristo. Segundo, eu quero também... Não, é Filipenses 3:10. Agora foi. Se você for bem rápido, eu pago uma Coca Zero para você. Colossenses 3:10. O que eu estou devendo de Coca Zero por nas igrejas é brincadeira. Paulo diz assim, irmãos, mas eu gosto de vocês são divertidos. Paulo diz assim: para conhecer a Cristo, primeira coisa. Segundo, e experimentar o poder da sua ressurreição. Na tradução NVI, isso fica mais claro. Paulo vai dizer assim: eu quero conhecer a Cristo e experimentar o poder da sua ressurreição. Pastor, o que é experimentar o poder da sua ressurreição? Põe Romanos 8:11. Romanos 8:11, Paulo, o mesmo Paulo, vai explicar o que é o poder da ressurreição. Paulo diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Diga glória a Deus aí. Paulo está dizendo assim que a primeira coisa que ele quer na vida é conhecer a Cristo. A segunda coisa é experimentar o poder da sua ressurreição. Colossenses 3:1, Paulo vai dizer assim, olha só, Colossenses 3:1, Paulo vai dizer assim: portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pastor, o que é experimentar o poder da sua ressurreição? Segundo Paulo, experimentar o poder da sua ressurreição é se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Por isso que lá em Colossenses 3:9, Colossenses 3:9 e 10, por favor, diz assim, Colossenses 3:9, Paulo, ele vai dizer assim, não mintam uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Olha o verso seguinte: e vos revestiste de quem, irmãos? Do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, a segunda coisa que dava sentido para Paulo, Paulo está dizendo assim, olha, primeiro, eu quero conhecer a Cristo. Segundo, eu quero experimentar o poder da sua ressurreição. Eu quero tirar a roupa velha. É assim mais ou menos. Eu conheço a Cristo, conheço os adjetivos de Cristo, conheço as características de Cristo, conheço os atributos de Cristo, conheço o coração de Cristo, conheço a mente de Cristo, conheço os sentimentos de Cristo, conheço a vontade de Cristo, conheço a missão de Cristo, conheço os comandos de Cristo, e eu quero que esse Cristo que eu conheci, esses atributos que estão nele, essas qualidades que estão nele, agora opere em mim.
operem na minha vida. Porque não é só conhecer a Cristo, mas agora é experimentar o poder da ressurreição. Ou seja, Paulo diz ali, olha, aquele que mentia, o que ele faz agora? Não minta mais. E ele fala assim, aquele que ficava irado, agora não fica mais irado. Ou seja, agora eu tiro aquela roupa velha, aquelas obras da carne, eu tiro aquelas coisas ruins, aqueles maus hábitos, aqueles vícios terríveis que me destruíam, mas agora cada manhã eu me revisto com uma roupa nova. E qual é essa roupa nova? É as características de Cristo. Quantos podem dizer um glória a Deus aí por isso? Então aí você vai se revestir de Cristo, e o poder da ressurreição vai operar na sua vida, na sua interioridade. Então, algumas coisas saem da sua vida, essa roupa velha, e agora você se reveste do novo homem. Aleluia! Quantos entendem que eu estou falando a glória? Eu sempre fui jogador de futebol, viu, Juninho? E até hoje eu sou. Só que eu não jogo no sub-17. Meu campeonato lá chama pé na cova. Porque é acima de 60. Vocês riem, é acima de 60. Tem um campeonato que a gente joga, mas eu sempre joguei futebol. Mas eu sempre no futebol eu era encrenqueiro. Eu era bagunceiro. Eu era reclamão, eu brigava com o juiz, eu dava canelada nos outros. Mas quando eu vim para Cristo, eu falei, como é que vai ser agora? Porque tem gente que está na igreja evangélica, mas lá no campo parece que ele não é crente. Fala para o seu vizinho, não é com você que o pastor está falando não, né? Porque tem gente que é assim, meus irmãos. Ele parece um cordeiro, mas quando ele entra naquela linha do campo, vira um demônio. Então, mas à medida que você conhece a Cristo, você fala, não, eu quero ser que nem Cristo. Como Cristo jogaria futebol hoje? Como que Jesus jogaria futebol hoje? E eu jogo toda semana. Olha, eu vou dizer para você, eu não sou perfeito, mas eu melhorei muito. Porque quando eu entro no campo eu falo, eu quero tirar essa roupa velha do velho homem e me revestir com as qualidades de Cristo. Então você tira a roupa velha, porque tem muita gente que está na igreja evangélica, mas ainda ele anda com a roupa velha. Ele é encrenqueiro, ele faz barraco, ele arruma confusão na célula, ele não leva lanche na célula, ele chega atrasado. Aleluia! Eu só quero entender o que vocês estão aplaudindo. Tem tanta gente assim que não leva comida na célula. Porque quando você não tem Cristo, você era aquele munheca, avarento, mão fechada. Mas agora você é Cristo, você tem Cristo, Deus é generoso. Aí você, no lugar de comprar o seu lanche apenas, você fala, Cristo é generoso, eu vou levar o meu e de mais 5 na célula. Porque Cristo vai mudando a nossa vida. Esse poder da ressurreição de Cristo vai transformando as nossas vidas. Por quê? Qual é o maior projeto de Deus para você nessa terra? Formar Cristo em você. O maior projeto de Deus para você aqui não é você ganhar dinheiro, não é você ter uma carreira, não é você casar e ter filhos. Essas coisas são boas e Deus vai dar, porque Deus é bom. Mas esse não é o maior projeto. O maior projeto de Deus para você nessa terra é você se parecer com Jesus. É como se Jesus fosse um molde
E você chegou todo bruto, todo brutão. E agora Deus vai colocar você nesse molde aqui. É assim o poder da ressurreição operando em nós. Você sabia que o maior elogio que um ser humano pode receber nessa terra é alguém dizer para você: você se parece com Cristo? Alguém já disse isso para você? Eu não disse que você se parece evangélico, que isso é fácil, é só você botar uma saia grande e não rapar a perna que eles vão te chamar de evangélico. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo, alguém já falou: olha, eu vejo em você as características de Cristo. Eu falei isso para o pastor Rogério, lá em Goiânia, olha ele ali. Eu falei: eu vejo Cristo em você. O amém foi fraco para ser o pastor da igreja. O seu marido poderia dizer: eu vejo Cristo em você. A sua mulher poderia dizer assim: eu vejo Cristo em você. Você vê Cristo nos seus filhos. Você vê Cristo nos seus pais. Você vê que os amém diminuíram bastante. Eu sei porque o que eu estou falando para você, infelizmente, pouca gente prega. Porque hoje é só assim: você vai vencer, você vai ser vitorioso, você vai ganhar um carro zero, você vai casar com a mulher mais bonita da igreja. Hoje é só isso. Mas quando você prega uma mensagem cristocêntrica, as pessoas até estranham. Mas eu estou aqui para falar para você que a maior necessidade da igreja hoje é conhecer a Cristo. E o segundo é experimentar esse poder da ressurreição de Jesus que opera em nós e vai nos transformando de glória em glória até que sejamos a imagem de Jesus. Então fala para o seu vizinho: ó, daqui 5 anos eu quero ver mais de Cristo na sua vida. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar Cristo em você. Aleluia. Quantos solteiros nós temos aqui? Solteiros. Não, mas tem mais solteiro essa igreja aqui. Não é possível que essas meninas novinhas tudo casadas. Não é casada você? Não, não é possível. Não levanta a mão? Ou não quer casar? Se não quer casar, vamos fazer o voto já. Porque tem gente que foi chamado para ser eunuco, para não casar. Tem gente que tem problema no casamento porque foi chamado para não casar, para ser eunuco, consagrado a Deus. Mas fica tranquilo, porque uma vez eu falei isso numa igreja, a irmã no final do culto veio preocupadíssima. E ela falou assim: pastor, e se eu tiver esse chamado? Eu falei: fica tranquilo, que se você tivesse, você não estaria com tanta ansiedade assim. Não é? Agora, você que vai casar, presta atenção. Não case com uma pessoa apenas pela aparência, pela sua condição financeira, pela sua formação escolar. Case com alguém que se pareça com Cristo. Amém? Aleluia. Porque tem na vida, deixa eu falar, eu estou vendo muitos jovens, essa igreja tem mais jovens do que eu pensava. Aleluia. Aleluia. Mas você, para ser São Paulino, você está muito empolgado. Você tinha que botar outra camisa aí para vir aqui no culto. Agora, tem coisas na vida que você pode errar. Tem coisas que você não pode errar. Eu costumo falar para os jovens da igreja que tem 3 coisas que você não pode errar na vida. Primeiro, o Deus que você vai servir. Porque se você errar, você vai ter problema na eternidade. Mas se vocês estão aqui, fica tranquilo. Você escolheu Jesus, o Deus que não há salvação e nem outro nome. Segunda coisa que você não pode errar é a pessoa que você vai casar. Porque senão você vira filósofo. Por que estou aqui? Por que casei com essa mulher? Por que eu não morri? A sua vida vai ficar duríssima. A terceira coisa que você não pode errar é a carreira que você vai seguir. Porque senão a sua vida vai ser só de sexta-noite a domingo. Porque tem gente
que quando começa o ano ele vê a folhinha, os feriados. Quando você vê na folhinha os feriados, é que ainda você não encontrou o seu lugar aqui na terra. Mas não desespere, você vai encontrar. Porque quando você encontrar o seu lugar aqui na terra, você não vai olhar na folhinha. Você não vai olhar os feriados. Então, a carreira que você vai seguir. Então, você tem que descobrir. Deus vai te revelar, vai te dar as habilidades necessárias para isso. Entendeu? Então, isso é importante. Agora, essas 3 coisas, você não pode errar na vida. Aí você fala, pastor, já errei. Aí, filho, já é tarde, agora não tem mais jeito. Então, nós estamos aqui, meus irmãos. Primeiro, diga, conhecer a Cristo. Diga mais forte, conhecer a Cristo. Fala para o seu vizinho, você precisa conhecer a Cristo. Conhecer a Jesus. Separa momentos para estar com Cristo. Segundo, experimentar cada dia o poder da sua ressurreição, que se para você ficar mais fácil, é o poder do Espírito Santo na sua vida. Há muitos textos, né, que é o poder do Espírito que te transforma de glória em glória, e você vai se tornando uma pessoa mais parecida com Cristo. Terceira coisa, e a gente vai para o encerramento, para a glória de Deus. Põe Filipenses 3,10, por gentileza. Paulo vai dizer assim, 3,10. Paulo diz assim, ó, eu estou aqui para conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, que é o poder do Espírito Santo, e a comunhão dos seus sofrimentos. Pastor, até aí eu gostei, mas daqui a comunhão dos seus sofrimentos, então desejar conhecer a Cristo faz muito sentido, experimentar a manifestação da sua ressurreição na minha vida, que me transforma, para que eu me pareça com Jesus, faz sentido. Agora, participar dos seus sofrimentos, eu não vejo muito sentido, mas daqui a pouco vai fazer. Põe para nós Colossenses 1:24. Colossenses 1:24 nos dá um pouco mais de luz sobre isso. Paulo diz assim, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo, eu vou traduzir para você. Você não ouviu muito isso, então é bom que eu seja mais pausado aqui. Paulo está dizendo assim, que resta um sofrimento de Cristo para cada um de nós. Olha só, versículo 1:24. Paulo, ele diz assim, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então deixa eu falar uma coisa para você. Cristo, no tocante à salvação, Ele pagou um preço alto para você ser salvo. Na cruz do Calvário, Jesus pagou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuro. A dívida está paga, foi consumada. Toda a dívida foi paga, foi cancelado todo escrito de dívida contra nós. Jesus pagou tudo. Você está quitado. Você não deve nada diante de Deus. Diga um glória a Deus aí. Agora, existe um sofrimento que resta, que Paulo está dizendo, por causa não da salvação, mas por causa do corpo de Cristo, que é a igreja. Olha só. O que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é o quê? A igreja. Então tem um sofrimento que eu vou dizer para você, que Paulo está dizendo aqui, olha, me resta um sofrimento por Cristo, por causa do seu corpo. É como se Paulo, o apóstolo, meus irmãos, estivesse dizendo assim, olha, para alguns irmãos eu me agonizo. Para alguns irmãos, para instruir esses irmãos, eu sofro por causa de Cristo, porque eu quero apresentar cada pessoa perfeita a Cristo. Eu quero que cada homem, cada mulher da minha célula, da minha igreja, do meu discipulado, do meu grupo de relacionamento, eles se pareçam com Cristo, eles tenham a marca de Cristo, eles sejam mais parecidos com Jesus, e por causa disso, eu sou capaz de sofrer. Então deixa eu falar para você, nós somos uma igreja de liderança, e igreja de liderança é uma igreja maravilhosa, mas muitas vezes nós vamos ter que sofrer como líderes. Muitas vezes vocês vão fazer o encontro do 100 agora, e glória a Deus, alguém dá um glória a Deus, vamos fazer o encontro do 100,
E aí você vai levar pessoas lá. Você vai levar pessoas lá. Mas às vezes, alguns desses vão sair lá do encontro. Você pagou não sei quantos euros você pagou para levar essas pessoas no encontro. E depois no dia seguinte ela vai estar bebendo cachaça. Aí você vai falar assim: puxa vida, joguei meu dinheiro fora. É você se agonizando por causa de Cristo. Tem irmãos, presta atenção, aqui não deve ser assim, mas na minha igreja lá em São Paulo tem muito. Tem irmãos que são chatos demais. Tem irmãos que vai acabar o culto, ele vai vir aqui e ele vai falar um monte de besteira. Tem irmão na minha igreja, quando eu vejo ele de um lado, eu vou para o outro. Você não faz isso não? Tem irmãos que chegam na célula atrasados. No lugar dele chegar bem quietinho, cheguei atrasado, que vergonha. Ele vai lá e quer cumprimentar um por um. Eu tenho vontade de empurrar esses irmãos, de dar um chute nesses irmãos. Não tem isso, não acontece aqui? Mas por causa de Cristo, por causa dos sofrimentos de Cristo, eu participo dessas aflições. Amém, irmão? Que benção, aleluia. Por causa de Cristo. Então, às vezes, irmãos, Paulo está dizendo que nós temos que ter essa disposição de, por causa de Cristo, sofrer. Às vezes, deixa eu falar uma coisa para você: por causa de Cristo, você mantém o seu casamento. Talvez alguns aqui já tinham, se não fosse Cristo, já teria ido embora. Não fala muito amém não, porque isso é ruim para você. Não é hora de dizer amém. Você pode levar uma cotovelada aí na barriga. Mas não é. Não sei se você já teve isso, mas eu vou falar para você. Às vezes, eu tive lá no começo, hoje não, porque eu tenho 36 anos de casar, mas no começo é muito difícil. Às vezes eu olhava para minha mulher e eu falava: eu vou embora. Eu não aguento. Mas por causa de Cristo, eu falava: eu vou com essa baixinha por causa de Cristo. E eu falava: não é por causa de você não, é por causa de Cristo. Tem irmãos que são insuportáveis por causa de Cristo. Tem irmãos que estão há décadas na igreja e a vida dele não muda. Eu na minha igreja tenho irmãos que enchem a cara e chupa bala de hortelã para não ter bafo de cachaça. E eu falo: eu aguento esse irmão aqui por causa de Cristo. Por causa de Cristo eu suporto essas pessoas. Por causa de Cristo eu continuo convivendo com você. Apesar das suas ideias esquizofrênicas. Apesar dessas cabeças que não funcionam. Mas é meu irmão em Cristo, foi lavado com o mesmo sangue. Eu me agonizo por causa de Cristo. Que nem vocês vão levar 100 para o encontro e vão levar em nome de Jesus. Talvez você já levou pessoas aí 2 vezes no encontro. Mas você fala: vou levar mais uma vez, mas é por causa de Cristo. Nos nossos encontros, a gente faz todo final de semana, tem gente que só vai no encontro para comer, que é mais barato lá do que pagar um restaurante. Não sei se aqui é a mesma coisa. Mas tem gente que vai no encontro só para comer, mas uma hora esse bendito vai ouvir a palavra de Deus e vai mudar de vida. Aleluia. Paulo está dizendo assim: eu me agonizo. Paulo está dizendo assim: olha, eu às vezes fico quase possesso por causa desse irmão, mas por causa de Cristo eu consigo suportar. Olha, por causa de Cristo eu vou andar mais uma milha. Por causa de Cristo eu vou sofrer o dano. Por causa de Cristo eu não entendo essa mensagem da graça, mas por causa de Cristo eu vou continuar firme. Eu falei isso lá na conferência em Goiânia e vou falar aqui de novo. O pastor Aloísio, alguns anos atrás, ele foi alvo de muitas difamações e calúnias. Muito. Tinha uma pessoa caluniando, difamando ele. Eu ando com o pastor Aloísio faz 25 anos, quando só tinha a Igreja Videira e a nossa.
Eu me lembro que foi assim um ataque maligno, uma coisa do inferno para querer destruir ele, o ministério dele, a família dele e os filhos. Mas é interessante que o pastor Aloysio, ele já estava num nível que ele podia falar, não preciso ficar ouvindo isso aqui não, vou seguir minha vida. Mas eu percebo na vida do pastor Aloysio que por causa de Cristo, ele sofre muitas aflições. Ele carrega um fardo que às vezes é mais pesado do que você imagina. Mas é interessante que no meio dessas calúnias e difamações que ele foi alvo alguns anos atrás, nós tivemos uma reunião lá no Conselho Apostólico em Goiânia. E eu pensei que eu ia chegar lá em Goiânia, encontrar um homem abatido, angustiado, aflito, assim, se colocando como vítima, mas não. Eu cheguei lá, vi um homem empolgante, entusiasmado, cheio de vida, cheio de energia. Ele me chamou do lado e falou: Silvio Galli, vamos dar aula comigo lá no telepresencial. Eu fiquei imaginando, falei, o cara sendo alvo de tanta difamação e calúnia, ele suportou isso. E eu tenho certeza que ele suportou isso por causa de Cristo. Você que é líder, às vezes você vai sofrer, às vezes vão te caluniar, às vezes vão te difamar, às vezes vão ser desleais com você, às vezes não vão ser grato como você merecia ser, mas não faça isso por ninguém, faça por causa de Cristo. Tenha expectativa nele, porque nele foram criadas todas as coisas, ele preenche todos os universos, todo o espaço, é Cristo, tudo é por causa de Cristo. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia. Porque quem tem sentido na sua vida, além de conhecer a Cristo, além de experimentar o poder da sua ressurreição, ele sabe que um momento ou outro, ele vai participar de um sofrimento por causa de Cristo. O pastor Rogério estava me dizendo antes aqui da reunião, quando ele veio para Portugal, como as coisas aqui eram precárias. Mas por que ele veio? Por causa de Cristo, porque Cristo tem um chamado para eles. Ele suportou, ele poderia ficar lá em São Paulo, tinha muitos milhares de pessoas com ele, uma situação confortável, e ele veio para um lugar que ele nem conhecia direito. Por que uma pessoa faz isso? Por causa de Cristo. Porque quem tem Cristo, ele sai da vida do eu. Porque a experiência do eu, de eu ensimesmado, de eu olhar para o meu umbigo, de eu pensar só em mim, é uma experiência luciférica. Nenhuma religião, nenhum nível de espiritualidade concentra-se no eu. Toda espiritualidade tira o olho de si mesmo. Então, a experiência do eu, ela é luciférica. Pessoas que falam assim: eu quero viver a vida, eu quero desfrutar da vida, eu quero viver minha vida do jeito que eu sou. Isso é uma experiência luciférica. A experiência crística é a experiência da autonegação. A experiência crística é a questão de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e experimentar o poder da sua ressurreição. Eu não sei você, mas uma das experiências, e eu encerro com essa história, uma das maiores experiências que eu tive na minha vida foi quando nasceu minha filha. Eu tenho uma filha de 30 anos, e ela mora em São Paulo. Quando ela nasceu, quando eu peguei no colo pela primeira vez, veio um sentimento de Cristo na minha vida, e o sentimento foi mais ou menos assim: eu peguei ela, naquele momento que ela nasceu, que eu estava disposto a morrer por ela. E aí eu fiquei pensando, como eu posso ter disposição de morrer por uma pessoa que eu acabei de conhecer? Talvez você, pai e mãe, teve essa experiência, quando você pegou seu filho pela primeira vez, e você sentir, se for preciso, eu morro por esse ser. Para minha mulher ainda não tive esse sentimento, eu quero confessar para você, só foi pela minha filha. Ela não pode ouvir isso. Mas eu senti isso. Eu senti isso. E você sabe o que o Espírito Santo falou comigo? O
Espírito Santo falou comigo, esse sentimento que você teve pela sua filha, essa afeição, essa compaixão, eu quero que isso se estenda. Que isso se estenda para sua mulher, que isso se estenda para os seus pastores, que isso se estenda para os seus discípulos, que isso se estenda para todos os crentes, e que isso se estenda para todo o universo. Eu quero que o amor de Cristo, ele exale em você para todas as pessoas. E hoje eu vou dizer para você, quando eu vejo uma pessoa, eu sei que tem algo de sagrado de Deus nela. Tem algo ali, porque Cristo está em você na sua plenitude, mas Cristo está em todos os lugares. Até naquelas pessoas que você acha que não são crentes, tem alguma coisa que sobrou da imagem e semelhança de Deus nelas, tem algo sagrado. E hoje eu digo para você, a minha oração, hoje, todos os dias é, primeiro, conhecer a Cristo. Segundo, experimentar o poder da ressurreição dele que vai me transformando. Terceiro, ter essa disposição, se for preciso, participar dos sofrimentos de Cristo. Que essa experiência possa ser a sua experiência também, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para ficar de pé. Eu não sei se o pessoal do louvor, eles podem ministrar uma canção crística.